Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer um pouco mais sobre a história de Birigui, uma cidade que nasceu a partir de uma simples chave ao longo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, NOB, e que era um ponto de parada das locomotivas. Em 1911, o comerciante português Nicolau da Silva Nunes embarca em uma viagem para explorar a região noroeste e fica encantado pela beleza das terras que encontra. Com visão empreendedora e convencido do potencial dessas matas, ele toma uma decisão audaciosa. Ele adquire 200 alqueires e já tem em mente planos para transformá-las em uma cidade próspera. No mesmo ano, Nicolau, o visionário fundador de Birigui, chega para estabelecer raízes em suas terras, trazendo consigo vários lavradores e outros compradores, incluindo Francisco Galeno de Castro, Francisco Martins Artila, Faustino Segura, João Galo e Lucas Scarpim, entre outros, além do empregado Manuel Inácio, e por um breve período reside em 2 vagões gentilmente cedidos pela Estrada de Ferro. E foi exatamente aqui, no quilômetro 261 da ferrovia, que estamos no marco histórico que surgiu a cidade de Birigui, fundada no dia 7 de dezembro de 1911. E o fundador Nicolau quis manter o nome Birigui, que na língua tupi-guarani quer dizer mosca que vem. Atualmente, o local tem a instalação da Escola Estadual Regina Ballarini Vieira, bem no centro da cidade. Os colonos residentes se unem para desbravar as matas vizinhas aos trilhos da ferrovia, e ali bem próximo Nicolau ergue sua primeira morada, uma casa feita de barro e madeira, coberta por telhas comuns. A notícia das terras se propaga rapidamente, gerando uma onda migratória que atrai novos colonos e famílias em busca de uma qualidade de vida melhor, principalmente pela próspera cultura do café. Destemidos pioneiros que enfrentaram inúmeros desafios, desde a ameaça de animais selvagens e doenças existentes na região, até a convivência com os índios caigangues que aqui habitavam. Mas graças aos esforços do Serviço de Proteção ao Índio, a paz com esses grupos foi estabelecida no ano de 1912. A vila de Birigui, composta por cerca de 40 casas, recebe a chegada da Companhia de Terras, Madeiras e Colonização de São Paulo. Essa empresa desempenha um papel fundamental na colonização da cidade e da região, sendo responsável pela divisão, distribuição e venda de terrenos. Os líderes e diretores da companhia, os senhores Roberto Clark, James Mellor e Coronel Manuel Bento da Cruz, também desempenham papéis fundamentais na colonização e no crescimento do povoado. E foi aqui que em 1912 foi instalada a Companhia de Terras. Esse escritório era utilizado para as negociações dos 6.500 alqueires que a companhia possuía na região. A companhia divulga a venda das áreas por meio de anúncios em jornais e folhetos impressos em vários idiomas, resultando na chegada de imigrantes de diferentes nacionalidades, incluindo portugueses, italianos, espanhóis, austríacos e japoneses. Nos anos de 1912 e 1913, os colonizadores dão início às atividades agrícolas, principalmente a cafeicultura, que começa a ganhar destaque, não só no povoado, mas em toda a região. E uma das primeiras e notáveis fazendas era essa, dos Silvares, propriedade esta de Nicolau da Silva Nunes, que na época tinha cerca de 170 mil pés de café. E hoje ainda podemos admirar o belíssimo casarão, que serviu como sede da fazenda e que permanece até hoje preservado, representando o testemunho vivo da história e do legado deixado pelo pioneiro que contribuiu para a transformação da cidade de Birigui. A paisagem urbana começava a se desenvolver e o povoado já contava com cerca de 200 casas e uma população estimada em 1.000 habitantes.
O avanço era notável, tanto que em 1914, Birigui é elevada a distrito de paz, com Nicolau da Silva Nunes assumindo como seu primeiro juiz de paz. E as primeiras colheitas do café começam entre 1915 e 1916, marcando o início de uma era significativa para a cultura cafeeira. Entre os locais exuberantes e de grande importância nesse contexto está a Fazenda Água Branca, que no passado pertencia à Companhia de Terras, Madeiras e Colonização de São Paulo. E agora vamos mostrar um pouco da Fazenda Água Branca, que foi uma referência na década de 20, sendo, por exemplo, uma fazenda modelo no setor cafeeiro, entre outras culturas. Só para você ter uma ideia, eram cerca de 500 mil pés de café plantados aqui. A fazenda era equipada com todos os dispositivos essenciais para o cultivo, colheita e transporte das safras, incluindo máquinas de beneficiamento, estação ferroviária e todas as demais infraestruturas necessárias. Hoje, ainda encontramos aqui preservado uma grande parcela do passado, incluindo galpões, casas da colônia e a casa da estação, entre outras. Em 1927, Birigui alcança seu ápice durante o auge da cultura cafeeira, produzindo mais de 8,5 milhões de pés de café. A produção era transportada pela ferrovia até o Porto de Santos e, posteriormente, exportada para outros países. Esse período representou uma era de prosperidade e desenvolvimento, deixando um legado marcante na história da cidade. Na década de 1920, além do cultivo do café, o povoado também abrigava várias outras culturas, como arroz, feijão, milho, algodão, entre outras. A madeira, abundante na região, era outra importante fonte de renda, tanto para o sustento local quanto para a comercialização fora do distrito, contribuindo assim para a economia local. Além das diversas olarias, serrarias e máquinas de beneficiamentos existentes, o comércio era forte e se destacava, com várias casas comerciais e de serviços que já se encontravam estabelecidas. O transporte era limitado, principalmente feito por meio de carroças, carros de boi e pelas locomotivas, que passavam pela vila apenas 3 vezes por semana. Com a abertura de diversas estradas e ruas, houve uma notável evolução no transporte, marcada pelo aumento significativo da circulação de automóveis e caminhões, entre outros. Ainda na mesma década, o senhor Pedro Sanches, precursor do transporte coletivo, coloca em funcionamento várias jardineiras, ligando Birigui às fazendas e a outras cidades da região. Na esfera religiosa da cidade, além do catolicismo, a Igreja Metodista também se destacava. E com o tempo, surgiram diversas outras igrejas e religiões, ampliando a diversidade espiritual da comunidade e cada uma contribuindo com sua fé e tradição. Entre as décadas de 1930 e 1950, outras culturas ganham destaque no município, como a mamona, o girassol e principalmente a do algodão e amendoim. E devido a essa alta produção, a multinacional indústria Anderson Clayton estabelece aqui no município uma usina de beneficiamento de algodão. Em seguida, surge também a refinaria Birigui Óleo Biol S.A., empresa especializada em óleos de algodão, amendoim e girassol. Essas empresas favorecem a geração de empregos e a economia local. A educação no povoado tem início com as escolas municipais feminina em 1914 e a masculina no ano de 1915.
e com o objetivo de aprimorar o ensino para as crianças, é construído e instalado o primeiro grupo escolar, inicialmente chamado de Escolas Reunidas. Mais tarde, passa a se chamar Grupo Escolar de Birigui, depois Grupo Escolar Roberto Clark e, por fim, Escola Municipal Roberto Clark, que permanece ativa até os dias de hoje. Destacam-se também o Colégio Metodista Noroeste, agora Instituto Noroeste, e a Escola Estadual Professor Estélio Machado Loureiro, construída na década de 1960 e que é conhecida até hoje pela sua arquitetura neoclássica. Desde então, houve uma evolução significativa no sistema educacional de Birigui, com a inauguração de várias escolas municipais, estaduais, escolas particulares, faculdades e principalmente escolas e instituições profissionalizantes. A trajetória da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, principal instituição social da cidade, é marcada não apenas pela construção de seu prédio emblemático, mas também pela fundação da maternidade. Essas instalações, aliadas a outras na área da saúde, continuam desempenhando um papel fundamental na comunidade local. O final da década de 1910 e o início da década de 1920 foram períodos marcados por avanços significativos para o progresso e o desenvolvimento, com a chegada do telefone e da eletricidade, seguidos pelo serviço de correio. O município necessitava urgentemente de uma estação ferroviária à altura da sua prosperidade econômica. E na chamada Esplanada de Birigui é inaugurada a primeira estação ferroviária e o posto telegráfico, e com isso impulsionando o transporte de cargas e passageiros, e principalmente beneficiando o comércio e o escoamento de produtos. Durante 52 anos, essa estação permanece ali no centro da cidade, mas foi demolida devido à mudança no traçado ferroviário. Uma nova estação foi erguida, porém atualmente encontra-se em estado de abandono. Ao lado, hoje encontramos também a conhecida Praça Raul Cardoso. E foi na década de 20, aqui nesta praça e também avenida, que tinha o nome de Washington Luiz, hoje governador Pedro de Toledo, que foi construído o prédio do Birigui Clube, local de grandes festas sociais e de toda a sociedade. Hoje, nós temos o prédio da Associação Comercial e Industrial de Birigui, prédio tombado e patrimônio histórico aqui da cidade. O cinema surge através de projeções realizadas em um galpão de madeira. Em seguida, o Cine Central, cujo prédio ainda se encontra preservado e presente entre nós, localizado na rua 7 de Dezembro. Depois, o Cine Teatro Triângulo, que mais tarde se torna Cine São Nicolau. Nos anos de 1960 a 1970, também se destaca o Ben-Hur, um cinema ao ar livre, onde os filmes eram exibidos na Praça James Mellor. E por fim, o último, Cine Pérola, que infelizmente foi demolido e não se encontra mais entre nós. No futebol, o Bandeirante Esporte Clube, também conhecido como Leão da Noroeste, foi fundado em 1923. Seu primeiro estádio municipal, o Roberto Clark, foi o principal local de jogos por 50 anos, até ser substituído pelo majestoso estádio Pedro Marim Berbel, o Pedrão, inaugurado em 1983. Outra diversão que encantava a população foi a instalação do Aeroclube de Birigui, que ficou em evidência através da formação de pilotos e paraquedistas. Hoje, o atual e moderno Aeroclube se encontra instalado na rodovia Deputado Roberto Hollenberg. Ainda na época, Pedro Sanches seria também o responsável pela fundação de uma empresa aérea, que ligava Birigui a diferentes regiões e até em outros estados. Na década de 1950, havia o hipódromo, localizado no bairro rural do Guatambu, fonte de lazer que atraía multidões.
o Birigui Tênis Clube, BTC, se torna um ponto de encontro e lazer popular, sendo especialmente apreciado pelos atletas que praticavam basquetebol, voleibol e natação. Hoje, o local abriga o SESC, o Serviço Social do Comércio. Birigui Pérola Clube, clube social de grande relevância para a sociedade biriguense e que se encontra em atividade até hoje. Na década de 70, testemunhou o surgimento do biribol, esporte originário de Birigui e que continua até hoje a divulgar o nome da cidade em todo o país. Com grande progresso e após muito esforço dos moradores, no dia 8 de dezembro de 1921, Birigui é elevada a município e em 19 de fevereiro de 1922 é instalada a primeira Câmara Municipal, assumindo como primeiro presidente Basílio Troncoso e o primeiro prefeito a assumir o senhor Arquibaldo Thomas Clark. A Praça Raul Cardoso, grandiosa e principal da cidade, foi inaugurada em 1926. 30 anos mais tarde, é mudado o nome para Praça Doutor Gama e, por ocasião dos festejos do cinquentenário, passa por uma ampla reforma, com a implantação da famosa concha acústica, a pérola e o obelisco. E, finalmente, no ano do centenário de Birigui, ela é novamente revitalizada, se mantendo até hoje como o principal cartão postal de visitas da cidade. E outra praça que é destaque na cidade e que fica no centro de Birigui é a James Mellor, construída na década de 1930. O local se destaca pela construção do Paço Municipal, local que já abrigou a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal e que até hoje se encontra preservado e instalado o Museu Histórico de Birigui. E aqui ao lado da Praça James Mellor se encontra mais um imponente edifício da cidade que durante muitos anos abrigou o Fórum Municipal e hoje abriga a Secretaria de Cultura e Turismo e a Biblioteca Municipal. E com o desenvolvimento da cidade, novos prédios foram construídos para abrigar os 3 poderes municipais. Outra obra importante inaugurada no cinquentenário da cidade foi o popular Lago da Raquete. Hoje leva o nome de Praça Ana Nunes Garcia, o Parque do Povo, que recebe diversas atividades de lazer e se tornou ponto de encontro das famílias. O ano de 1961 ainda ficou marcado pela implementação do asfalto e pela inauguração do mercado municipal, acompanhado pela construção da rodoviária, que atualmente se destaca com um novo terminal rodoviário de passageiros. A partir de 1934, Birigui fica conhecida como a Cidade Pérola, graças a uma crônica publicada por um jornalista de São Paulo no jornal local O Marimbondo. Em seu discurso, ele exaltou Birigui como a Pérola da Noroeste. No mesmo ano, ocorre uma outra conquista histórica e de grande importância para a cidade. Em 25 de agosto de 1934, é instalada a comarca de Birigui, significando sua emancipação da jurisdição de Penápolis. Em 1929, o Brasil enfrenta uma crise financeira devido à desvalorização do café, sua principal exportação. No entanto, Birigui se destaca pela sua resiliência, mantendo seu crescimento graças à diversificação de sua economia. As 900 propriedades agrícolas existentes na época contavam com outras fontes de renda, como a cultura do algodão, milho, arroz, feijão, amendoim, batata e mamona, entre outras. A pecuária, juntamente com a criação de suínos, também desempenhava um papel importante nesse cenário diversificado. Nos anos 60 e 70, Birigui passa por um grande avanço em seu desenvolvimento urbano, impulsionado pela migração em massa da população rural para a cidade. Esse movimento foi motivado principalmente pela expansão e crescimento das fábricas de calçados, e com isso transformando totalmente o perfil econômico da cidade.
No final dos anos 60, essas indústrias já produziam mais de 1 milhão de pares de calçados anualmente, gerando milhares de empregos na cidade e também atraindo trabalhadores de toda a região. E daí por diante, o parque industrial da cidade se torna amplo e diversificado. Além do calçado, novas empresas surgem nos setores moveleiro, metalúrgico, de bebidas, de confecções, máquinas e equipamentos, entre outros. Até as décadas de 40 e 50, sapatarias e selarias predominavam na cidade, onde muitos aprendem um ofício. E um deles, Antônio Ramos de Assunção, abre a primeira fábrica de calçados infantis, em 1958, iniciando uma revolução no setor. Na década de 70, Birigui se destaca como centro de fabricação de calçados infantis, chegando a produzir 8 milhões de pares por ano e se tornando um importante polo industrial. As exportações também se iniciam e, devido à expressiva produção, a cidade se consolida como a capital do sapato infantil. Na década de 80, o crescimento foi ainda mais expressivo e Birigui já contava com cerca de 200 indústrias, que empregavam mais de 5 mil trabalhadores. E apesar de alguns desafios nos anos 90, o setor continua a crescer, alcançando uma produção de mais de 300 mil pares por dia nos anos 2000. Atualmente, o setor calçadista continua sendo o pilar econômico da cidade de Birigui, com cerca de 8 mil trabalhadores. Isso representa cerca de 25% da mão de obra local. São cerca de 600 indústrias que levam o nome da cidade de Birigui como a capital latino-americana e brasileira do calçado infantil. Birigui, município com 112 anos de história, atualmente possui cerca de 120 mil habitantes. Hoje, o município conta com mais de 20.600 empresas e uma diversificada cadeia produtiva de sucesso. Além do setor calçadista, engloba a indústria de confecções, fabricação de produtos de metal, móveis, máquinas e equipamentos, produtos de papel, têxteis, metalurgia, entre outras. Ainda na área industrial, Birigui também se destaca pela fabricação de transformadores elétricos e pelas indústrias de energia solar e renovável. Além disso, é reconhecida como polo de aviação civil, oferecendo serviços de manutenção e fabricação de peças para aeronaves. O setor de serviços e o comércio apresentam seu dinamismo e crescem em ritmo acelerado. No segmento comercial, cerca de 3 mil empresas geram 7.600 empregos diretos. O agronegócio também se destaca nos últimos anos e até hoje ocupa importante espaço na economia do município. As principais culturas incluem soja, cana-de-açúcar, sorgo, milho e borracha. A cidade está inserida no mapa do turismo brasileiro, tendo como vocação turística o setor de negócios e compras e o turismo de esportes, onde se destaca o maior e mais moderno cartódromo da América Latina. Birigui, originando-se do extrativismo da madeira e atravessando um longo período agrícola até alcançar sua fase industrial, destaca-se principalmente pela força de trabalho de sua população. E é nessa história de sucesso e neste cenário de desenvolvimento que Birigui se consolida como a cidade dos negócios e das oportunidades.